Cavalcante, José, Benedito, Cardozão, prazer em revê-los. Eu disse que é possível a gente desmistificar o dízimo e desestabilizar o sistema religioso que, através de malabarismo exegético, tenta trazer a obrigatoriedade do dízimo para hoje. Eu creio que a finalidade aí seja tentar explorar financeiramente as pessoas, extorquir as pessoas. Olha, o dízimo, Cavalcante, você é sabedor disso. O dízimo é um dos 613 preceitos da Torá. A Torá. A Torá é a lei mosaica, nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco, penta, 5, né? E teuco, livro. São duas palavras gregas. Né? Pentateuco, né? 5 livros. E os judeus chamam de Torá. Né? De Torá. E a Torá é uma das partes da Bíblia hebraica, a Tanar. E as partes são Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, profeta e inscritos. E a Torá, ou o Pentateuco, é um conjunto de 3 leis. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. É preciso fazer essa distinção, viu? A Torá é um conjunto de 3 leis, né? Moral, civil, né? E cerimonial. E o dízimo é um dos 613 preceitos da lei cerimonial. E com relação à lei, existem 2 doutrinas ou 2 sistemas de pensamentos teológicos: o teonomismo e o antinomismo. Teonomismo quer dizer teos, quer dizer Deus, e nomos, quer dizer lei. Então, teonomismo quer dizer lei de Deus. Lei de Deus. Aí surgem 2 grupos. O grupo dos teonomistas e o grupo dos antinomistas. Antinomos, antilei. Os teonomistas acreditam que a lei tem vigência hoje. E que o dízimo hoje tem obrigatoriedade. Já os antinomistas, os antinomos, antilei, eles fazem uma contraposição a essas afirmações. Então você observa aí 2 grupos distintos, né? Os teonomistas e os antinomistas. Os teonomistas são dizimistas, os antinomistas, obviamente, não. Então observa aí uma dialética, a tese e a antítese. A tese apresentada pelos teonomistas é uma afirmação ou várias afirmações. E a antítese é apresentada pelos antinomistas. Né? Uma negação a essas afirmações. Mas para caracterizar uma dialética, existe aí uma terceira posição. Sim. Existe aí um terceiro elemento, que é uma síntese. A síntese é exatamente a solução para um embate. Tese, antítese e síntese. E nós vamos apresentar uma síntese. Prepara, Cavalcante? Portanto, queridos irmãos, venha comigo rapidinho. Mateus, no capítulo 5, versículo 17, olha, a gente só pode desmistificar o dízimo e desmascarar o sistema só fazendo análises exegéticas e históricas de muitos textos da Bíblia. Vamos inicialmente a Mateus 5,17. Posteriormente nós vamos a Hebreus 7,18 e 2 Coríntios 9,7. Bem, na minha tradução aqui, Mateus 5,17 diz o seguinte, na minha tradução: eu não vim abrogar, sim, a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Nessa sua tradução aí, Cavalcante, diz o seguinte, diz, eu não vim revogar. Na minha diz, eu não vim abrogar.
O texto aqui fala da lei moral, não da lei cerimonial. Entende? Lei moral, não da lei cerimonial. A lei moral, ela foi sancionada e cumprida por Jesus. Ele afirma claramente aqui: eu não vim abogar, mas eu vim cumprir. Isso é a lei moral. Já a lei cerimonial, ela foi abrogada. Abrogada. Quando é que ocorre uma abrogação? Bem, quando uma lei ela perde a sua eficácia, ela deixa de produzir totalmente no mundo jurídico, então essa lei precisa ser abrogada. A abrogação é a cessação de uma lei, é a invalidação total de uma lei. Aí ela passa a ser substituída por outra lei. Ela não mais produz. Isso é uma abrogação. E Cristo disse aqui: eu não vim abogar, mas eu vim cumprir. Já uma derrogação ocorre quando uma lei ainda produz no mundo jurídico. Quando uma lei não perdeu ainda totalmente a sua eficácia. Então essa lei é derrogada. A derrogação é a invalidação parcial de uma lei. E a abrogação é a invalidação total de uma lei. Então a lei moral, o texto está claro, não foi abrogada nem foi derrogada. A lei moral foi sancionada por Jesus e cumprida. Eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. O sistema religioso faz um malabarismo exegético deste texto aqui e tenta trazer a obrigatoriedade do dízimo para hoje, visando assim explorar as pessoas financeiramente. Querem ver textos bíblicos afirmando que a lei cerimonial foi abrogada? Hebreus 7,18. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Lima, leia, não lê o texto todo porque não vai dar tempo. Nós só temos 18 minutinhos. Então vamos otimizar o tempo, vamos correr. Hebreus 7,18 diz assim, olha: devido à inutilidade e à fragilidade da lei cerimonial, ela foi abrogada. Ou seja, ela foi invalidada, ela foi anulada, devido à sua inutilidade e fragilidade. Então observa que a lei moral, Jesus disse aqui que ele não veio revogar, ele veio sancionar e cumprir. Mas a lei cerimonial, está claro aqui no texto de Hebreus 7,18, que ela foi abrogada. Não foi derrogada, não. Ela foi abrogada. Romanos, no capítulo 10, versículo 14, você quer ler? Quer ler, Jorginho? 10, 14 de Romanos, leia só uma parte do versículo, que não vai dar tempo. Cristo é o fim da lei. Agora, como interpretar corretamente esse texto? Cristo é o fim da lei. Olha, Cristo é o cumprimento cabal e integral de todos os tipos, predições, sombras, figuras da lei cerimonial. Aquele cordeiro que era imolado, ele tipifica Jesus. Ele é um tipo, Jesus é um antítipo. O próprio tabernáculo tipifica Jesus. Ele é um tipo, Jesus é um antítipo. Aquele sangue que era espargido sobre o altar era um tipo, o de Cristo é o antítipo. Então Cristo é o antítipo de todos os tipos, sombras, profecias lá da lei cerimonial. Sendo assim, ele é o fim da lei. Entende? Ele é o fim da lei. Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, Paulo fala assim com um grupo de judeus legalistas e moralistas. Os judeus, assim, e esses judeus, eles tentavam introjetar na mentalidade cristã conceitos legalistas do judaísmo. Eles tentavam persuadir as pessoas acerca da lei cerimonial,
acerca da obrigatoriedade do dízimo, da circuncisão e da sacralização do templo. Aí Paulo condenou essa prática. Ele disse, olha, vocês que se apegam às obras da lei, da graça vocês caíram. Da graça vocês caíram. Vocês estão distantes da lei da graça. Da lei da graça. Olha, vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, rapidinho, irmãos, é Mateus 23, 23, você vai lembrar logo, ai de vós, é uma expressão designativa de dor, né? Ai de vós, escribas e fariseus, vocês dão dízimo de tudo, do cominho, do hortelã, mas vocês omitem o principal, o amor, a misericórdia, a fé, né? A fé. Então você observa que a prática de dizimar não era dos apóstolos, era dos escribas e dos fariseus. Então, o que é que o texto aqui diz de forma implícita? Qual o pressuposto do texto? O que é que o texto diz nas entrelinhas? É que a prática de dizimar, por não ser dos apóstolos, por ser dos escribas e fariseus, não é um ato de fé, de amor e de misericórdia. É um ato legalista. É um ato de hipocrisia. Cristo o chamou de hipócritas. Os escribas e os fariseus davam o dízimo de tudo, do hortelã, disso e daquilo. Não eram os apóstolos. Os escribas e fariseus eram grupos religiosos que tentavam dominar ideologicamente as pessoas. Os escribas eram mestres, doutores da lei. Eles tinham grande habilidade literária. Eles eram copistas, interpretavam a lei. Os escribas, o primeiro escriba foi Esdras, viu, Lima? O primeiro escriba foi Esdras. Os escribas acreditavam que a lei de Moisés substituiu o sacrifício de Jesus. Eles primavam pela observância da lei e pela sacralização do templo. E os fariseus eram também um grupo político religioso partidário. Eles eram legalistas e moralistas. Eles também primavam pela sacralização do templo, pela observância da lei de Moisés. Os escribas andavam de vestes longas para causar boa impressão nas pessoas. Eles não olhavam para as mulheres para não contaminar com a sensualidade. Eles davam o dízimo de tudo, frequentavam periodicamente as sinagogas, faziam leituras exaustivas. Os escribas e fariseus eram inimigos de Jesus. Ele os chamou de hipócritas. Você colocou bem, irmão. O dízimo era uma obrigatoriedade da lei. E a lei trabalha na perspectiva da exterioridade. Sendo assim, a exterioridade pressupõe uma religiosidade. E os escribas e fariseus eram religiosos. Eles não eram espirituais. Não tinham humildade. Não tinham sinceridade ante Deus. Não tinham coração puro. Eles eram religiosos. E a preocupação é com a exterioridade. Entende? Por isso a lei tinha essa exigência, que era a obrigatoriedade do dízimo. Mas no período neotestamentário, na dispensação da graça, a lei moral trabalha na perspectiva da interioridade. Aí pressupõe uma espiritualidade. Entende? Então, a obrigatoriedade do dízimo não existe mais. O que existe agora é um critério de contribuição. E esse critério é dar segundo o que Deus propôs no seu coração. O que Deus propôs no seu coração. Vamos ver o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, Paulo fala assim, olha, cada um contribua
segundo propor no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, nem por constrangimento, porque o Deus ama ao que dá com alegria. Em seguida aqui vem a bênção maior, porque Ele é poderoso para fazer você abundar em toda graça e em toda suficiência. Então você observa aqui que o critério de contribuição é o dar segundo o que propôs o coração. Paulo não está usando aqui essa nomenclatura dízimo, ele está usando aqui um critério, dar segundo o que propôs o coração. Agora, qual o destinatário desta contribuição? Quem vai ser beneficiado por essa contribuição? Ele diz aqui, olha, porque a administração deste serviço vai suprir a necessidade dos santos, como também vai redundar em muitas ações de graças que se dão a Deus. Então, aquele que contribui de coração, ele está dando a Deus. Então, o contribuinte é que sabe que existe uma fundamentação metafísica para essa contribuição. Existe uma recompensa metafísica. Paulo cita aqui 2 grupos de irmãos extremamente necessitados dessas contribuições. E ele incentiva os irmãos de Coríntios a serem contribuintes, que os irmãos eram mais abastados, mais equilibrados economicamente. Aqui no capítulo 9, versículo 2, ele fala sobre os irmãos da Acaia e irmãos da Macedônia. Ele diz que está feliz com a prontidão desses irmãos, que os irmãos estavam ajudando financeiramente os irmãos da Macedônia e da Acaia, que eram irmãos necessitados. Entende? Então, o princípio supremo da contribuição financeira é o conteúdo do coração, porque só Deus perscruta o coração. Ele sabe dos corações. E a contribuição financeira não é obrigatória. Ela é segundo o que propôs o coração. Paulo não usa aqui, olha, isso é que o sistema religioso não precisa entender. Não existe legitimidade no Novo Testamento para a obrigatoriedade do dízimo. Mas existe legitimidade para o ato de contribuir. E você observa aqui 2 aspectos relacionados à contribuição financeira. 2 aspectos, a voluntariedade e a proporcionalidade. Olha bem, 2 classes sociais, a classe dominante e classe dominada. A classe dominante é uma classe abastada. A classe dominada é uma classe necessitada. A classe abastada dá de forma voluntária e proporcional à sua condição, porque não existe uma exploração. Existe uma voluntariedade e uma proporcionalidade, além do conteúdo do coração, do dar segundo o coração. Então o abastado dá de forma voluntária e proporcional à sua renda, e o necessitado recebe de acordo à sua necessidade. E Paulo diz aqui que essas contribuições suprem as necessidades dos necessitados e os contribuintes estão emprestando a Deus. A Deus. Então, existem pessoas que, movidas por avareza, é o que Pedro diz, né? Movidos por avareza, tentam fazer comércio de vós. Tem alguns que até utilizam essas estratégias, né? Tentam introduzir nas pessoas um sentimento de culpa sem a culpa, um sentimento de medo, faz pressão psicológica. Ora, se você não dizimar, a sua economia vai ser corroída pelos os gafanhotos, os cortadores, os migradores. Querido, isso é falácia, isso é sofisma teológico. É gente movida por avareza, por ambição, tentando fazer comércio de vocês, né? Comércio de vocês. Não, é o que Pedro disse, não deixais fazer comércio de vós. Portanto, seja vigilante. Contribua com a obra de Deus, mas contribua de forma voluntária, proporcional à sua renda, e você vai dar aquilo que está no seu coração, é o que propôs o seu coração.
Não dá por obrigatoriedade, não dá porque tem um poder coercitivo atuando sobre você, não dá por pressão psicológica, mas contribua de acordo com o que propôs o seu coração. Então aqui está a síntese para este embate entre os teonomistas e os antinomistas. Os teonomistas são dizimistas, os antinomistas não são dizimistas. Então entre a tese e a antítese, aqui está a síntese, que é a solução para um embate.